Olá, pessoal! Hoje nós viemos gravar mais um podcast Balanças e Taças, com um tema muito especial, num lugar especial e com um amigo especial. Estamos gravando na FIPECAF, com o nosso amigo Flávio Ribéry e com as nossas amigas, né, com as minhas amigas, Rita e Ivanete. Dê um tchauzinho, meninas. Olá, pessoal. Já nos sigam aí, Balanças e Taças Podcast, e dê o seu like. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós viemos falar sobre um tema muito especial também, um tema importante que vai entrar em vigor no próximo ano, em 2027, que é sobre FRS 18, né? E aí, nada melhor do que a gente gravar com um especialista nesse tema, né, meu amigo? Primeiro, obrigado pelo convite, já que é um encontro muito especial estar aqui com a Ivanete, Rita e com você, Jennifer. Vamos trabalhar aqui entre taças, sem segredos, para falar sobre IFRS 18, que tem aqui no Brasil o seu correspondente com o CPC 51, que foi editado bem no finalzinho do ano de 2025, bem ali próximo do Natal. Essa norma foi editada e também aprovada pela Comissão de Valores Imobiliários. E o que significa isso, né? Que nós temos este ano ainda em um espaço de adaptação para que a gente possa aprender, digerir todo o seu conteúdo dessa norma que ela, muito mais do que pura e simplesmente discute a apresentação, ela introduz uma nova linguagem, uma nova maneira de se analisar a demonstração de resultado. E esse é um primeiro ponto crucial, né? Nós não vamos falar mais em demonstração de resultado do exercício, apenas demonstração de resultado. O que vem dentro de um sentido amplo, quando esse projeto surge, né, de um projeto de melhorias de comunicação das IFRS, e que havia uma demanda muito forte do usuário da informação, de muitos stakeholders no mundo, para que o processo fosse mais fácil e que tivesse uma comparabilidade muito mais facilitada entre empresas ao redor do globo. Flávio, uma das coisas importantes da gente estar preparado para essa nova fase, para a DR, né, a partir de agora, é que ela não muda só a cara, ela muda todo um contexto analítico, né, da questão, inclusive, dos indicadores econômicos e financeiros. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que a gente vai poder poder enxergar, né, esses indicadores, e se essa estrutura, ela melhora ou piora a análise das demonstrações? Eu diria que a estrutura ela não melhora e não piora, mas é uma maneira um pouco diferente de você olhar para a demonstração de resultado. Porque a partir desse momento, com a adoção do IFRS 18, então lembrando que isso entra em vigor em 2027, então nós vamos ter ali o comparativo com 2026, quando o balanço for publicado naquele período, nós teremos então novos subtotais, né? Então, partindo, né, de uma reorganização da demonstração de resultado, lembrando que hoje nós trabalhamos aqui no Brasil por função, e trabalhar por função vem de uma história em que isso já estava previsto na nossa legislação societária, né, que é a Lei 6404 de 1976. E aqui a norma ela traz uma mudança com um prisma muito interessante, né? Você pode trabalhar ela ainda por função, mas também trabalhar por natureza. E o que isso significa? Quando você trabalha por natureza, você vai aglutinar em linhas na demonstração de resultado aquilo que tem uma similaridade para você produzir uma agregação de informação. Então, por exemplo, o próprio gasto com mão de obra, que ele está distribuído entre despesa administrativa, despesa de venda e também dentro do custo de produção. Então, esse é um dos elementos. Assim como a depreciação e amortização. Ela ficava ali apartada dentro da demonstração por função e quando você examina isso por natureza, ela se agrupa em uma única linha. Mas o ponto principal é que essa norma ela traz também como referência alguns novos subtotais, e o primeiro deles, eu diria que vai ajudar muito a ter uma comparabilidade para mostrar o que é de fato o lucro operacional de uma companhia, né? E temos ali 5 categorias, né? Sendo a primeira, né, são ali o grupo operacional, a segunda categoria, que a gente chama de investimento, a terceira, financiamento, a quarta, nós temos ali a tributação direta, a tributação sobre o lucro, e o quinto, quando existem operações descontinuadas, né? É claro que a gente acaba tendo mais centricidade nas 3 primeiras, né? E é a partir dela também que vão nascer medidas que vão estar sujeitas a um processo de reconciliação para que a empresa apresente as suas métricas de desempenho definidas pela administração. E esse, então, é o segundo ponto previsto nessa norma, já que essa norma tem 3 grandes pilares. É a introdução de uma nova demonstração de resultado, a segunda é a empresa conseguir apresentar e evidenciar as suas medidas de desempenho da administração,
ou como a gente melhor chama de MPM, da sigla em inglês. E o terceiro é também um fortalecimento no processo de preparação das notas explicativas, em que você tem um trabalho também de muita reflexão sobre materialidade e relevância, sobre o que você vai também agregar ou desagregar de informação, pensando naquilo que é melhor em termos de qualidade da informação para o usuário. Perfeito, Flávio. E quando você traz todo esse contexto, né, em que a gente vai analisando o que a gente faz hoje, até 26, e o que vai ser feito a partir de 27, e aproveitando também esse espaço aqui maravilhoso que estamos, né, espaço de estudo, tudo que a gente já estudou até este momento e o que a gente precisa estudar para atender as novas regras, né? Queria que você falasse aí, desse uma dica para o pessoal aí que está estudando, para os profissionais que atuam, e um ponto também importante que eu gostaria que você abordasse nesse aspecto. Essa comparação, dizem que você pode conseguir comparar agora várias empresas de diferentes setores, segmentos. Isso realmente pode mudar? Falando um pouquinho do estudo, depois falando um pouquinho desse segmento, só para a gente conectar. Bom, vamos por partes aqui. Quando nós falamos em estudos, né, a gente tem uma farta literatura didática disponível aqui no Brasil em português, produzidas por professores que já têm uma grande trajetória. O que isso muda, né? Nós temos novos subtotais que vão também ter o condão de produzir novos indicadores de natureza contábil e financeira, né? Então, não basta simplesmente olhar somente lucro líquido sobre receita líquida para falar de margem líquida, mas eu vou olhar para o lucro operacional como uma fonte, uma origem de uma série de métricas que eu vou examinar na contabilidade. Um segundo ponto que é importante nessa discussão é a gente está numa curva de aprendizado, não só dos profissionais da contabilidade, mas também de quem se utiliza da informação. E aqui a gente está falando de analistas de valores mobiliários, analistas do mercado de capitais, enfim, pessoas que têm uma interação com áreas de relações com investidores de companhias. E também credores, né? Então, os profissionais que trabalham em bancos, o pessoal que trabalha com análise de crédito, ao passo que, de certo que a gente espera que vá acontecer uma evolução também, principalmente na construção de cláusulas restritivas financeiras que os bancos vão exigir das companhias. Então, uma cláusula que hoje é muito comum, né, quando a gente fala em índice de cobertura de serviço de dívida, que é o indicador que nós utilizamos, né, informações da demonstração dos fluxos de caixa, nós podemos ter métricas aí que venham da demonstração de resultado, mas partindo de lucro operacional ou lucro assim, depois do operacional, aquele que vem após o grupo de investimento, né? Enfim, novas métricas vão começar a ser construídas e vão começar a fazer mais sentido para você colocar dentro dos contratos, né? E é aí que eu acho que a análise vai ganhar muito mais força, né? E aí o processo de capacitação hoje, a gente não tem ainda uma literatura, existem cursos no mercado, e aqui na FIPECAF nós também oferecemos um curso muito bem construído sobre FRS 18 e que abarca todos os pilares. É um curso bem profundo, né, de todo o texto normativo, inclusive falando das diferenças que existem entre o CPC 51 e o IFRS 18. Porque uma delas é porque nós no Brasil mantivemos como peça contábil, que faz muito sentido, inclusive nesse momento de agenda ESG, que é manter a apresentação de demonstração do valor adicionado, né? Então nós seguimos nessa toada, o Brasil ele lidera isso mundialmente, né, já que nos anos 90 surgiu a discussão de Value Added Statement, muito mais ali no mundo britânico, né? Mas aqui nós seguimos com isso e isso é um tema que se conecta muito com a agenda ESG. Seguindo o outro ponto que você comenta, Ivanete, comparabilidade, né? Imagina o seguinte, eu fico pensando como que a gente consegue, como um investidor, quem analisa informação, um banco global que concede crédito a uma mineradora que está em Parauapebas, e aí você compara essa demonstração dessa mineradora com uma empresa que está na Austrália. Então, qual que é a fonte de comparabilidade? É eu ter uma estrutura um pouco mais padronizada, com subtotais mais bem padronizados, sabendo que você aglutina dentro daquele subtotal. E isso é um ponto importante. Você reduz muito, né, ali o componente discricionário de aonde você aloca determinada despesa, né? E ao mesmo tempo que a norma também traz algumas mudanças, né, restringindo mais a alocação de juros, por exemplo, dentro da demonstração dos fluxos de caixa, né? Ele tende muito mais ali a ir para o financiamento, ao invés de ir lá para o operacional, mas havia esta faculdade, né, de você escolher. E isso dinamita muito o processo de comparabilidade, porque de repente uma empresa que escolhe colocar uma despesa de juro no operacional e outra não, o subtotal, quando você examina, ele já vai ter algum problema de comparação. Então, a norma tem esse cuidado em olhar para a comparabilidade e, principalmente, olhar para a consistência da informação. Flávio,
Você citou aí, claro, que a gente tem até o final do ano de 2026 para se adaptar, né, ao novo modelo da DR. Não esquecemos agora DR. E aí eu te pergunto o seguinte: você também falou, claro, a análise de crédito que vai precisar para que justamente aquela empresa possa obter lá um financiamento, enfim. Mas a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil são as pequenas empresas. E o contador que não se atentar, que não fizer um curso aqui, inclusive, tá, gente, que já está ofertado, mas aquele contador que não se adaptou, que não realmente estudou, quais seriam as penalidades para a empresa que não se adequar à nova DR? Eu diria que a penalidade, a pena capital que a empresa sofre, eu diria que primeiro quem sofre é o profissional, né? Não é só uma questão de empregabilidade, mas os mercados tendem a produzir exigências por um padrão, por uma informação em um formato e com pelo menos um nível mínimo de qualidade. Tá? Isso é algo que é esperado, né? Para a empresa é um grande prejuízo, porque isso dificulta o acesso ao mercado de capitais e acesso a fontes de financiamento de bancos, né? Porque uma das piores coisas que acontece, né, quando a empresa ela entrega a sua informação econômico-financeira por meio de um balanço e a sua demonstração de resultado do exercício até esse momento presente, e o banco ele começa a fazer uma série de análises e identifica inconsistências, erros, problemas de classificação. E isso modifica a sua percepção de risco sobre aquele negócio. Então, como melhor? E é por isso que a nossa profissão, ela além do registro, né, ter o zelo também profissional, a gente tem uma normatização ética muito robusta na nossa profissão e que nos deve conduzir a fazer a coisa certa, né? Mas a partir do momento que você não cumpre com o aparato normativo daquilo que é pedido, solicitado em termos de apresentação, há uma dificuldade maior em termos de acesso ao mercado de capitais. Falando sobre tudo isso, e assim, o tempo é muito curto, né, para a gente poder dizer, assim, bater um papo melhor sobre o que é muito profundo, né? A gente vê que a nova estrutura, né, e só para deixar mais uma vez claro, ela não altera a essência do resultado, mas a maneira como é lido, o desempenho dessas informações, a questão da comparabilidade, como a Ivonete colocou. E eu queria que você deixasse, Flávio, para a gente, para quem está nos assistindo, né, como que a gente pode buscar meios para que a gente consiga realmente se desenvolver melhor, né, nesse quesito, né, nessa próxima exigência. Não, a pergunta é muito legal porque a gente tem um espaço de um ano para estudar. E eu acho que existem inúmeras fontes, né? Tem muitos vídeos disponíveis no YouTube que falam sobre o tema, né? Tem esse podcast que vocês levam conhecimento a todo um público interessado entre balanços, taxas e DR agora também, né? DR não é uma discussão de relacionamento, mas levando como uma nova demonstração de resultado, um novo padrão. E esse ponto é importante, né? Quando você fala também, a norma ela muda apresentação e divulgação. Ela não muda nenhum quesito em termos de mensuração. E o ponto é, a recomendação é sempre, você buscar, não é só esperar também surgirem cursos, mas existem muitas fontes de informação, fóruns técnicos que são oferecidos pelos CRCs em todo o Brasil, né? Então fóruns, comissões técnicas, que a dor de um profissional é a mesma de outro, né? A única coisa que nos distancia é uma geografia. Então aqui a gente tem sempre um espaço rico de discussão, até porque as empresas têm desafios que são similares, né? Buscar, claro, cursos também, né? Isso vale para curta duração, né? Quando você tem uma vida profissional muito mais intensa, se você tem um espaço que você consegue se organizar, você buscar cursos de pós-graduação um pouquinho mais longos, programas de MBA, e aqui também, dentro da FECAF, a gente trabalha com isso, já com as discussões do IFRS 18 e os seus impactos em outras normas, inclusive, né? Então, tudo isso é importante. A nossa profissão talvez é a mais regulamentada de todas, né, que eu conheço. Então, a gente tem um volume muito grande de normas a cumprir. E o processo de autoestudo e atualização profissional ele tem que ser contínuo, né? Eu acho que vai muito além da exigência do Conselho Federal de Contabilidade por 40 pontos de educação continuada, né? Então, eu pessoalmente acabo estudando muito mais do que isso no meu dia a dia, né? Mas eu acho que tem que estar um pouco no nosso sangue, né? Acordar de manhã, ler o jornal, acompanhar o que está acontecendo e também buscar essas atualizações, muitas delas, né? Aqui no Brasil, quando o Comitê de Pronunciamentos Contábeis já coloca na agenda algum tema, ele já solta uma minuta para discussão e vale muito, como profissional, você ler com uma visão crítica, entender o que modifica e muitas vezes produzir um comentário, né? Dando uma resposta a essas audiências públicas. É uma maneira da gente sempre crescer profissionalmente.
fato curioso que acontece com frequência aqui nos MBAs, nós estamos discutindo um tema técnico dentro de uma norma e às vezes a gente identifica uma lacuna dentro da própria norma, né? Então, poxa, isso aqui ninguém pensou? Muitas vezes não, ninguém pensou. Mas tem uma série de detalhes que, conhecendo uma diversidade de empresas, é muito difícil quem normatiza conseguir identificar tudo isso, né? Então, por isso que o processo também de autoestudo e também integração e conexão com outros profissionais com diferentes níveis de experiências é o que faz a gente realmente ter uma profissão que nos faça crescer. Maravilha, né? Balanço de casa. Maravilha, exatamente. Estamos chegando ao fim. Não vamos ter brinde agora, mas à noite a gente vai ter o nosso brinde aqui com a nossa vinha. Vamos gravar o nosso brinde para vocês. Com certeza, pessoal. A gente fica por aqui, mas convido a vocês a participar, né, desse episódio, que está riquíssimo, né, como vocês podem ver. E, quem sabe, numa próxima oportunidade. Fábio Exatamente. estará conosco, que já prometeu em Belém do Pará. Quem sabe, Isso. vem aí, É isso, episódio Fábio? ao vivo. Será um prazer. Aguardo o convite de vocês e obrigado pelo convite aqui para participar desse podcast junto com as queridas Ivanete, Rita e minha amiga Jennifer também. Muito Muito prazer estar obrigado. com você, meu amigo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.